Eu vou compartilhar com vocês como foram os primeiros dias, as primeiras semanas, desde que eu descobri a gravidez, e também vou contar para vocês desde o início, que foi a minha ida no médico para poder fazer os exames antes de engravidar e como que funcionou tudo. Em março, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o dia, eu marquei uma consulta com a minha ginecologista e o meu objetivo era pedir alguns exames para poder ver se eu estava com tudo ok, até porque há uns dias atrás, umas semanas atrás, eu tive uma dor muito forte aqui na tireoide. Então, fui no Google para pesquisar, né, que a gente gosta muito de pesquisar no Google, fui lá tentar achar meu diagnóstico e eu vi que podia ser algum tipo de problema na tireoide. Então eu pensei assim, se eu tô querendo engravidar e eu tô com um problema na tireoide, pode ser que isso vai interferir de alguma maneira. Então eu fui no médico, pedi os exames e fiz os exames para poder ter certeza, né, que estava tudo ok, que eu não estava com nenhum tipo de problema, algum déficit de vitamina, nem nada assim. Nessa consulta que eu fiz, a médica me passou um remédio para tomar. Na verdade, são umas saquetas que servem para regular a ovulação e os hormônios também, para tornar um pouco mais fácil, né, esse processo. Essa aqui é a vitamina, aqui, Inoker, é própria para tomar antes de engravidar. Essa vitamina aqui, na verdade, eu praticamente nem tomei, porque eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Fui lá no médico, né, em março, comecei a tomar a Inoker, que é a vitamina, e então fui fazer meus exames. Esses exames eram para ser feitos no terceiro dia da minha menstruação. Então eu esperei vir o meu período, né, menstrual, e no terceiro dia eu fui no laboratório e colhi o sangue para fazer os exames. Quando os exames ficaram prontos, eu fui na médica. E quando eu levei lá e tudo, ela disse que estava tudo bem, que meus hormônios estavam ok, que as minhas vitaminas estavam ok, e que estava tudo certo. Então eu acho que aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquila, porque eu estava cheia de paranoia, né, com aquela coisa da tireoide, com coisas hormonais, assim, coisas que, na verdade, eu que criei aquilo tudo na minha cabeça, né. Uma semana antes de eu descobrir que eu estava grávida, era a semana de eu estar com os sintomas pré-menstruais. Então eu estava com muita dor de cabeça, dor na lombar, uma dor aqui atrás da lombar muito forte. Tava com cólica, minha barriga tava inchada, tinha como se fosse um ovo aqui na minha barriga. Comecei a ficar, achei, né, mesmo que eu tava, né, com o período chegando, com a minha menstruação tava vindo. Eu nem passou da minha cabeça, na verdade, pela primeira vez desde que eu comecei a pensar em engravidar, que foi em janeiro, eu nem tinha passado na cabeça que eu poderia estar grávida. Eu tomei remédio para dor aos montes. Eu passei essa semana toda tomando remédio para dor. Eu tava esperando que a minha menstruação viesse no sábado. Trabalhei o sábado todo. Quando foi à noite, fui dormir tranquila, achando que meu período ia vir durante a madrugada. Acordei no domingo com os sintomas do mesmo jeito, com dor nas costas, na lombar, cólica, minha barriga estava inchada, dor de cabeça. Eu comecei a pensar, não chegou de madrugada. Será possível que logo nessa semana que eu tomei remédio para dor, um monte de remédio, não imaginei que era isso, aconteceu? Porque realmente, gente, eu acho que é uma coisa muito estranha. Quando você não acha que é, é que é. Quando você tá achando que é que tá acontecendo, não tá acontecendo. E eu comecei a limpar a casa, fui arrumar a casa, fazer minhas coisas, né? Domingo de manhã. E eu resolvi comprar um teste de gravidez. Tava com preguiça de sair de casa, o Roger tava trabalhando, ele trabalha em casa, tava trabalhando, o Benjamin brincando, eu não queria sair de casa para poder comprar um teste de gravidez. E na verdade, no fundo, eu tava com um pouco de medo de depois acabar descobrindo que não era, né? E depois ficar triste. Mas ao mesmo tempo, eu queria fazer o teste para descobrir que não tava, para aliviar a minha consciência, porque eu tinha tomado um monte de remédio de dor. Pois bem, pedi um teste na Glovo. O teste chegou. Era tipo umas 11 horas da manhã. Eu não tive coragem de fazer. Fui fazer o almoço, almocei. Depois do almoço, finalmente tomei a coragem de fazer o teste. Fui no banheiro, coloquei lá o teste lá no fluxo urinário mesmo. Nem usei caixinha, tampinhas, nada para colocar o xixi, nada. E na mesma hora, os dois tracinhos apareceram. Eu quase caí pra trás, eu comecei a ficar desesperada, comecei a rir, não sabia se eu ria, se eu chorava. Foi assim que eu descobri. E o que aconteceu? Comecei a ficar ali paranoica, começando a pensar o que poderia ter acontecido de eu tomar aquele remédio todo.
Mas mesmo assim eu pensei, olha, seja o que for, não adianta eu ficar agora me culpando e ficar preocupada, porque o que tiver de acontecer já aconteceu, não adianta eu ficar aqui desse jeito, né? Passou o dia, no outro dia de manhã era minha folga, na segunda-feira também. Liguei lá pra clínica, pro hospital, consegui uma consulta com a médica para eu poder falar com ela. Quando eu cheguei lá foi uma maravilha, porque a médica acabou me deixando bem tranquila. E disse assim que nas primeiras semanas de gravidez, que normalmente são antes do atraso, muita gente, na verdade, toma remédio, bebe, faz um monte de coisa porque não sabe que tá grávida. Mas como que a gente vai saber se tá grávida se nem teve o atraso ainda? E, gente, o nosso corpo é perfeito. Ela disse que quando acontece a fecundação, o corpo não tem uma ligação tão grande assim com esse pequeno amontoado de células. Ou seja, aqueles remédios que eu tomei não iam impactar assim de uma maneira tão grande o bebê, né, que estava se formando ali. Porque eu ainda não tinha placenta, ainda não tinha cordão umbilical, ainda não tinha nada. E aí eu fiquei um pouco mais tranquila. Ela disse que nessa fase ele é alimentado por um líquido que tá no óvulo, se eu não me engano. E aí, por isso, não tinha problema os remédios que eu tinha tomado, mas que a partir de agora não era pra eu tomar mais remédio nenhum. Tava tudo bem, ainda não dava pra ver nada, porque eu tava com 4 semanas de gravidez, ainda era só um pontinho assim, ali era uma coisa muito pequenininha. E ela marcou pra eu voltar com 6 semanas e 2 dias. O tempo passou e um dia antes de eu ir no médico, exatamente um dia antes, eu fui no banheiro fazer xixi. E quando eu passei o papel higiênico, eu percebi que tinha um raio, assim, de sangue. Parecia um sangue mais escuro, assim. Não era um sangue vivo. Um sangue bem escuro, tipo borra de café. Bem pouquinho, assim, no papel higiênico. Aquilo eu já comecei a chorar. Já saí do banheiro desesperada, chorando. Nossa, e... Sabe, eu acho que... Eu pensei mesmo que aquilo era o fim. Mesmo sabendo que eu tava grávida, eu trabalhei do mesmo jeito, fiz esforço, eu sou uma pessoa muito ativa, então subi escada com peso, coisas que eu não deveria ter feito, então eu achei que aquilo aconteceu por minha culpa. Então comecei já a me culpar e me sentir mal por ter me esforçado muito, 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 muito naquelas primeiras semanas. Como eu já tinha um médico pra ir, eu fiquei mais tranquila e fui descansar, pensando assim, olha, vou ficar bem, não vou ficar me estressando e sofrendo por antecipação, porque pode nem ser nada. E no outro dia, quando eu fui na médica, cheguei lá na consulta e ela foi fazer o exame, né? Eu fiz aquela transvaginal. Ela viu que estava tudo bem. O meu colo útero estava fechado, não tinha descolamento. O meu saco gestacional estava no útero, estava no lugar perfeito. E o embriãozinho bem pequenininho, que quase não dava para ver, estava lá encostadinho lá dentro do saco, estava tudo perfeito. Aí ela me mostrou que já tinha batimento, já estava tudo ok e que era para eu ficar tranquila. E o que ela me explicou? Que eu queria muito trazer isso para vocês. Aquele sangramento já é um sangue velho, é de um sangramento que já ocorreu, que já aconteceu. Provavelmente ou foi da implantação ou também pode ter sido por causa do crescimento do útero, né, que vai crescendo para acomodar o bebê e em volta ali tem vários vasinhos de sangue que nessa expansão do útero acaba se rompendo, o sangue fica ali um pouco acumulado e depois vai saindo bem lentamente, assim, só esses raiozinhos de sangue já mais escuros. Então ela me explicou que pode ser isso. Desde que não seja um sangramento vermelho vivo e em quantidade, não era nada que era para eu poder, assim, me estressar, né? Quando a gente fala sangramento na gravidez, a pessoa já se desespera total, né? E recentemente eu tive pessoas que eu conheço, né, grávidas, que tiveram sangramento e tá tudo bem, foi até o fim. Muitas o bebê já até nasceu, outras tá grávida já no fim. E também acredito que pode até ter sido isso, né? Que aconteceu com elas. Eu não imaginava passar por isso, porque do meu primeiro filho eu não tive nada disso. Foi tudo tranquilo, não tive problema nenhum, não tive sangramento, não tive nada. Mas, em compensação, eu tive muito enjoo. E dessa gravidez, gente, ainda não tô tendo aquele enjoo de vomitar. Na 5ª semana, mais ou menos, eu comecei a ter muita fome. Muita fome, muita fome, muita fome. E era uma fome de comida salgada. Eu não tinha vontade de comer doce. Tinha vontade de comer comida. Batata frita, coisas com queijo. Teve dia que eu acordei de manhã e esquentei feijão, pus farinha e comi de manhã cedo. Feijão com farinha. Foi uma coisa assim, que eu não sei nem o que era aquilo. E até hoje eu ainda tenho muita vontade de comer comida salgada. E muito sono.
Tive muito sono a partir da quinta semana. Quando foi acabando a quinta semana, que eu tava com aquele sono insuportável, gente, sério, eu posso dizer que era um sono, aquele sono que dói, dá vontade de chorar. Porque você quer dormir, a cabeça tá pesada, você tem vontade de deitar pra descansar e você não pode, porque você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, levar a criança pra escola. Então eu comecei a ficar, tipo, deprimida, porque eu queria dormir, não tinha disposição pra poder trabalhar, não queria poder ficar deitado na minha cama, tranquila, assistindo minha série. A partir da sexta semana, eu já comecei a ficar enjoada. Principalmente na parte da manhã, assim, até as 2 da tarde. Era o meu, assim, pico de enjoo. Não era o enjoo de vomitar, é aquele enjoo que a gente fica com muita sensação de fraqueza, que a pressão fica baixa, 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 e que você acaba achando que vai ter um treco e cair pro lado mesmo. Não tinha vontade de comer nada, mas mesmo assim eu tentei sempre comer de 2 em 2 horas, nem que fosse tomar um iogurte líquido assim, ou comer qualquer coisa, mas assim, para não deixar o estômago vazio. E só de não estar vomitando, eu tô muito agradecida a Deus, porque quando foi do meu filho, eu quase morri de tanto vomitar. Eu vomitava desde a hora que eu acordava até na hora que eu dormia. Foi uma gravidez muito difícil por causa disso, porque eu tinha que ir trabalhar. Eu não trabalhava por conta própria nessa época. E eu tinha que estar ali com os meus colegas, com os clientes e estar correndo pro banheiro o dia inteiro para vomitar. Eu nem conseguia fazer nada direito, sabe? Foi muito ruim. Agora, eu tá passando pelo início de gravidez e ainda não tá vomitando, eu tô muito feliz. Não precisar faltar de trabalho, de conseguir fazer minhas coisas, mesmo que seja arrastada. A médica me passou agora para tomar essa vitamina aqui, que é Gestacare, que é do mesmo laboratório daquele primeiro remédio que eu mostrei para vocês, que eu tomei antes de começar a tentar engravidar. Aqui diz que ele tem um composto que ajuda também a evitar que a gente sofra tanto com os enjoos. Eu acredito que isso possa estar ajudando. Mas eu acho também que cada gravidez é de uma maneira, cada corpo é de uma maneira. E é isso, gente. Foram esses acontecimentos que eu vivi desde que eu fui no médico para poder começar a tentar engravidar até agora. Eu espero poder conseguir cumprir com o meu objetivo, que é gravar pelo menos a cada 2, 3 semanas para atualizar vocês de semana a semana e compartilhar com vocês esse momento que eu tô vivendo. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima!